Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live promovida pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, principalmente pelo curso de pós-graduação em Direito Digital. Nós temos esse curso na versão EAD e presencial. Meu nome é Juliano Madalena, eu sou professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital, junto com o nosso professor Bruno Miragem. E o tema de hoje, do nosso encontro, nós temos um convidado especial, que é o professor Felipe Busnello, para tratar sobre direito autoral na inteligência artificial. O professor Felipe Busnello é professor do nosso curso, é professor regular do curso de Direito Digital, da pós-graduação em Direito Digital, e ele é, sem a menor dúvida, um dos maiores especialistas em direito autoral e novas tecnologias, é um profissional diferenciado, uma raridade de achar, digamos assim. Justamente, academicamente, ele é mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Turim. O professor também é advogado, palestrante, e hoje vai tratar, gente, sobre um tema altamente relevante, que é como que o direito vai tratar as criações advindas da inteligência artificial. Então, fazendo uma introdução, antes de passar a palavra para o professor Busnello, e diga-se de passagem, ainda que nós do direito tenhamos esse ranço da formalidade, estamos em uma live, fiquem à vontade para mandar perguntas, questionamentos, críticas, e sintam-se em casa. Então, a todos nós temos um direito tradicional, o direito à propriedade intelectual não é novo, principalmente o direito autoral, que é o direito que protege as criações advindas do espírito, ou seja, as criações advindas do intelecto humano. Esse direito traz alguns benefícios, como justamente o direito de exploração patrimonial da obra e o direito moral de autor. Então, nós temos a Lei de Direitos Autorais, que elenca quem pode ser autor, o que pode ser obra, quando que nós vamos tutelar, quais são os limites da disciplina jurídica. E assim como tantos ramos do direito, ele está, digamos assim, em vias de ser reinterpretado em razão das novas tecnologias. Importante a gente fazer aqui um disclaimer, lembrar a todos que o direito é uma ciência social em movimento e não cabe a nós inventar ou reinventar a roda, mas sim observar o fato social e aplicar e reinterpretar de acordo com essas novas realidades. Basicamente, nós temos 1 hora desse encontro, esperamos cumprir. Colegas, não há possibilidade de exaurir o tema em uma aula, sem a menor dúvida a gente poderia fazer, talvez que seja um módulo inteiro só sobre propriedade intelectual e direito autoral, e inteligência artificial. Esse módulo nós teremos no curso de pós-graduação em Direito Digital. Então, seja EAD ou presencial, nós teremos o professor Busnello e outros profissionais de propriedade intelectual, bem como um grande diferencial do nosso curso, que é aulas com profissionais da TI, da tecnologia da informação, que vão trazer, basicamente, bases sobre tecnologia da informação. Professor Busnello, a partir de agora te chamo Busnello, em razão da nossa longa amizade. Tu poderia explicar, basicamente, para quem está conosco aqui, o que é o direito autoral, o que ele visa proteger e qual é a nossa preocupação em razão da inteligência artificial? Com certeza. Primeiro, antes de fazer essa explanação e antes de convidar a todos a também fazerem perguntas, eu gostaria de te agradecer, professor Juliano, que doravante, pelo nosso amor ao ranço, às formalidades, eu te chamarei de professor Juliano. Eu gostaria de agradecer pelo convite para compor a pós-graduação de Direito Digital como professor regular e, mais pertinente ao encontro de hoje à noite, te agradecer muito pelo convite para fazer essa live. Essa é a primeira live que eu faço contigo e eu tenho certeza que vai ter muita gente assistindo quando a gente fechar com chave de ouro. Retomando, perguntou em específico o que é o direito autoral. A propriedade intelectual é um ramo autônomo do direito que, didaticamente, pode ser dividida em 2 grandes grupos,
Em um desses dois grandes grupos, o principal componente é o direito autoral. O direito autoral é a ligação subjacente a um autor, que é um criador de uma obra, e uma obra, que tautologicamente é a criação de um autor. Da ligação entre autor e obra surge o direito autoral. E como tu bem falaste, para todos que estão nos assistindo, o direito autoral ele pode ser subclassificado em direitos morais, que são direitos exclusivamente de personalidade, e direitos patrimoniais, que são direitos de exploração econômica, alguns dizem, mas que na concepção que se adota mais modernamente, são direitos de exclusividade. Os direitos morais de autor são numerus clausus, para todas as pessoas de direito que estão nos assistindo. Eles têm um rol limitado de possibilidades. E o direito patrimonial de autor, o direito de exclusividade, é um direito números apertos. É qualquer uso que se dê para a obra necessita de autorização prévia e expressa do autor, ou do titular, de quem for o titular da obra. Esse direito, ele é baseado, voltando um pouco, na criação de uma obra por um autor e na obra criada por esse autor. Ou seja, para eu poder usar a propriedade intelectual, eu tenho que criar algo. E este algo deve ser considerado uma obra, certo? Certo. Deve ter algo preteritamente criado, ou inclusive a possibilidade de cessão de obra futura, mas essa obra vai eventualmente precisar ser criada, para que exista um direito tutelado sobre ela. O direito sobre a obra depende de uma obra. Eu acho que está dando um retorno aqui. Basicamente, a nossa dúvida central ou seja, as criações advindas pela propriedade intelectual são obras passíveis de proteção pelo direito? E é importante, gente, nós trazermos alguns exemplos. Primeira questão, até eu trago sempre para os alunos, Busnello, uma preocupação que a gente tem é o que é inteligência artificial. Nem todo software e nem todo código, enfim, todo software possui características, elementos de inteligência artificial. O software nada mais é do que linhas de códigos programadas por alguém, só que quando este código possui uma atividade intelectiva, fundamentalmente de aprendizagem e a possibilidade de criação com base no seu desenvolvimento, a doutrina até traz quase com um assemelhado de consciência, digamos assim, haverá a inteligência artificial. É óbvio que você deve buscar a inteligência artificial, programar algo com inteligência artificial utilizando códigos de deep learning ou eventualmente até machine learning e daí por diante. A questão central é a seguinte: eu crio, por exemplo, um software para redação de textos. Vamos pegar nós aqui no direito, né? A gente tem produção acadêmica a ser cumprida. E se eu desenvolver um software para criar textos, com base em experiências que ele tiver com pesquisas. E aí esse software... Gerador de lero-lero. Gerador de lero-lero, ou seja, ao invés de eu sentar todo final de semana e às madrugadas redigir uma produção acadêmica, e se eu criar um software que crie um artigo para mim e ficar rodando esse software e simplesmente depois enviar aqui para a FMP publicar as nossas obras. Essa obra é minha? É do software? De quem é a obra? É a obra perante a lei? Perfeito, professor Juliano. Essa é a questão central do debate de inteligência artificial e direitos autorais. Porque nós temos essa área do direito há centenas de anos. Aliás, o Tratado sobre Direitos Autorais em vigor mais antigo que nós temos é de 1886. E desde o Estatuto da Rainha Ana, se pensa, e antes disso, nos fundamentos, se pensa num fundamento de direitos autorais com base na criação, como tu dizias, do espírito, na criatividade de uma pessoa física. Aliás, é expresso no artigo 11 da Lei 9.610, a Lei de Direitos Autorais,
que autor, e relembrando, os dois elementos são autor e obra. Autor é a pessoa física, criadora de obra. Nós não admitimos, ao contrário da doutrina da Common Law, a criação por pessoa jurídica. Essa ficção existe lá, nós nunca admitimos, nós da tradição francesa. Mas isso não é mais o caso, necessariamente. Agora, como tu expuseste, é possível que um software crie uma obra. E, ontologicamente, eu proponho um debate. Aquela obra criada por um software, ela é uma obra efetivamente criada pelo software ou ela é uma obra mediatamente criada com o uso de uma ferramenta, como, por exemplo, uma caneta e um papel? Nunca existiu a discussão de se o uso de uma caneta para fixar uma obra faz qualquer diferença ou se o uso das tintas para pintar um quadro impressionista ou uma tela faz qualquer diferença no direito autoral. Porque a autoria, a criatividade, a criação do espírito continua sendo do artista. Mas se a máquina for possível fazer cálculos complexos que se equiparem a, como você estava dizendo, a criatividade, talvez a criação não seja mais do programador. E o direito vai precisar resolver isso. E, no final, acho que nós podemos... Eu já estou adiantando um pouco para o final, mas existe esse tipo de solução já. Sim, é importante que nós tenhamos uma premissa básica, tá, colegas, que é a seguinte. Isso eu lembro, enquanto o professor Busnello dizia, a gente na literatura, fundamentalmente, sempre traz esse exemplo, né? O livro, por exemplo, o livro impresso, ou o CD, dois objetos quase que em extinção hoje em dia, eles não são a obra. A obra é algo imaterial. E o livro impresso e o CD, ou o computador, ou os softwares, os aplicativos de streaming, são o suporte, certo? Então, a propriedade intelectual tutela, protege os bens imateriais que merecem, que serão guarnecidos em um suporte. Esse suporte pode ser uma folha de papel, como o professor Busnello disse, pode ser o que for. Agora, basicamente, isso traz esse questionamento. Se, a bem da verdade, o programa seria o caminho para eu chegar a uma obra, assim como o suporte, né, do livro, ou a obra propriamente dita? Exato. No caso, vamos tentar entrar em exemplos. Claro. No caso professor Juliano, estava falando a respeito da criação de uma obra visual. Exatamente. Uhum. E até uma questão importante, se vocês pesquisarem até no Google, agora me veio a lembrança, esse tema do direito autoral e da propriedade intelectual nas criações, ele não é novo, tá? Assim como muitos temas no direito, a bem da verdade. E diz respeito aqui, me recordo, Busnello, daquela situação em que um animal, se não me engano foi um macaco, um macaco, ele furtou ou pegou uma câmera fotográfica, imaginem, um macaco, um animal, pegou uma câmera fotográfica de alguém, de um fotógrafo ali numa brincadeira, tirou uma foto e o questionamento é, de quem é a foto? Ou melhor dizendo, quem é o autor da obra? Mas então, outro questionamento que eu sempre gostei de explorar mais com os alunos é uma obra? Se isso é uma obra, exatamente. Porque sim, claro, o autor daquele disparo foi o macaco. Mas aquilo é uma expressão da personalidade do macaco? É uma criação do espírito, como diz o artigo 11 da lei? E agora... Eu não sei se ele tinha consciência de que faria aquilo. Claro. Certamente, em algum nível, ele estava imitando algum comportamento. Exatamente. Mas eu não sei se ele tinha o discernimento para saber o que a mudança de ângulo, de escolha da luz, resultaria na fotografia. Eu não sei se aquela fotografia é uma obra. E aqui o professor Busnello trouxe nas suas entrelinhas, tá? Uma questão muito relevante, que é o seguinte: personalidade, né? Ou seja, os direitos protegidos pelo direito autoral,
eles são direitos advindos da personalidade ou direitos de personalidade. E aqui para nós, que estudiosos, nós todos que estudamos o direito, entre aspas, quase como fácil de resolver esse problema, você assumir a seguinte premissa: olha, a inteligência artificial, o software de inteligência artificial possui personalidade, então ele estaria apto a criar algo, uma vez que ele não detém personalidade. Aqui personalidade do ponto de vista de direito civil, né? Ou seja, não seria detentor de personalidade. Perdão, eu acabei de perceber que tem um comentário. Eu gostaria muito de voltar para esse ponto, que continua sendo um ponto crucial, mas tem um comentário. Legal, achei a lei... A lei acompanha a modernidade da informática. E realmente, sim, nós estamos com mudanças legislativas e nós estamos com propostas de mudança de todo o sistema jurídico, desde a diretiva InfoSoc, da Sim. Sociedade de Informação. E nós temos desde o Digital Millennium Copyright Act de 2000, do ano 2000, vai fazer 20 anos agora, leis extremamente modernas que estão prevendo e acompanhando isso. E a Organização Mundial da Propriedade Intelectual elegeu esse ano como o ano da inteligência artificial na propriedade intelectual. Justamente pelo que nós estávamos comentando mais um pouco antes de começar a live. Porque a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, está, ao contrário do que tradicionalmente faz, pegando um tema incipiente para, desde o começo, fazer todo o acompanhamento do que vai se tornar o direito. Sim. Então, essa discussão que nós estamos tendo tem o suporte da organização que faz os tratados os tratados sobre a matéria, e por chancela dela, o tema mais relevante que temos agora. Sim, e até, Sueli, trazendo uma perspectiva interessante para ti, a lei acompanha a modernidade da informática. Eu de certa forma, concordo com você, mas, de outro modo, nós temos uma dificuldade tradicional do direito que, lamentavelmente, ou por razões naturais, o direito ele se move a passos lentos, muitas vezes. E a tecnologia da informação ela é extremamente rápida. Ou seja, essa realidade de criações advindas da inteligência artificial, ela é uma realidade que já está batendo a nossa porta. Então, recentemente, inclusive, o New York Times trouxe uma matéria trazendo exemplos de um texto escrito, por exemplo, por um jornalista e um outro texto gerado por uma inteligência artificial. E você tinha dificuldade de entender qual era o texto produzido pelo jornalista e qual era o texto produzido pela máquina. Assim como já houveram debates entre máquina e homem, ou seja, debates promovidos pela máquina, alimentados através de argumentos, e ela reunia esses argumentos e formava uma opinião, certo? Então, ou seja, esse tema é muito relevante. O direito ainda está engatinhando, nós estamos inclusive tentando, com a colaboração de vocês, com a colaboração de nossos alunos, fundamentalmente fazer um lugar comum de pensar o direito digital, que é aqui no nosso curso de pós-graduação. Olha só que interessante. Nós estamos agora, eu estou vendo pelos acessos, com 24 pessoas assistindo. 25 aqui embaixo. Nós estamos com muita gente assistindo. E me parece, pelos comentários que eu estou recebendo aqui no celular, que algumas pessoas descobriram a live por causa de sugestão do Facebook e estão assistindo por causa de sugestão do Facebook. Tudo isso passa também por inteligência artificial, mas isso é só um parênteses. A respeito do que tu estava falando agora, professor Juliano, em específico, a qualidade da obra, se é obra ou não, ela já está num patamar de que ela é indissociável da obra criada pelo espírito humano, que se diz. Então, o fundamento de se proteger algo, o fundamento utilitário, isso é, incentivar a produção de uma obra de qualidade, ele já foi atingido. Poderia ser o caso de nós darmos uma proteção mesmo para a máquina sendo criadora, para a inteligência artificial sendo criadora, porque também
pode incentivar a máquina ou a pessoa, o programador que tira os benefícios dessa programação, a produzir obras que são de tanta qualidade quanto as pessoas físicas produziram. Inclusive, a respeito dos exemplos que você está falando, e inclusive também foi matéria do New York Times, existe um projeto chamado The Next Rembrandt, que é um projeto que analisa todos os Rembrandt por inteligência artificial e pinta os quadros como se ele fosse. Poderia se passar perfeitamente por um quadro perdido ou uma falsificação extremamente bem feita, mas na verdade é um quadro do Rembrandt criado por inteligência artificial. Além de músicas e tantas obras artísticas criadas através de inteligência artificial e realmente... Uma questão interessante, gente, nos livros de história, a gente acompanha fundamentalmente bastante essa matéria, enfim, e você vê quanto tempo determinado artista levou para criar uma obra, ou seja, aquela criação sofrida, que muitas vezes era empenhada a própria saúde do artista, certo? E agora a realidade, gente, é que eventualmente nós vamos poder fornecer inputs para a máquina e ir descansar, ir fazer alguma outra coisa. De acordo com parâmetros pré-determinados, mas sem o nosso esforço, a máquina pode criar aquele resultado que nós esperamos. E isso é uma questão interessante. Quando, a bem da verdade, isso já está ocorrendo, nós vamos passar a consumir produtos de inteligência produzidos por inteligência artificial, ou seja, como consumidores e não mais como só criadores, consumindo produtos da inteligência artificial. Nós temos aqui uma pergunta do Cláudio. Na Europa se discute se os robôs têm ou não personalidade jurídica e que deveria ser criado um novo tipo de pessoa, a pessoa eletrônica. Olha que interessante. Cláudio, uma questão que eu particularmente trabalho bastante com os nossos alunos, fundamentalmente em graduação, fundamentalmente no direito brasileiro, para você criar pessoa, basta a lei criar. Ou seja, uma questão interessante, que um exemplo, fundamentalmente, eu trabalho bastante com a questão do direito societário, né, abrindo parênteses. A Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, é um dos exemplos fundamentais que foi criada nova pessoa jurídica por força de lei. Então, é uma ficção jurídica que atribui uma segunda personalidade à mesma pessoa, é isso? Não, é uma nova pessoa jurídica. A doutrina chama a Eireli de uma nova pessoa jurídica. Então, o que o Cláudio nos traz da Europa, se nós amanhã ou depois ingressássemos com essa discussão no Congresso brasileiro, poderíamos sim chegar a um... Mas fora do direito, essa discussão já é bem conhecida da arte. Poeticamente, a arte já trouxera essa discussão muito antes. Inteligência artificial, aquele filme com Will Smith, é basicamente baseado nisso, na personalidade de um ciborgue. Exatamente. Também Blade Runner, desde 85, eu acho. Uma questão importante, e obrigado, Cláudio, tua participação é muito pertinente, Cláudio. Mesmo. Uma questão, colegas, que é importante que a gente traga, e fundamentalmente até a nossa opinião, a minha opinião pessoal, sobre inteligência artificial. Existe um discurso em algumas bibliografias e fundamentalmente na mídia, jornal, etc., no seguinte sentido: nós seremos substituídos pelas máquinas, ou a inteligência artificial vai dominar absolutamente tudo e nós, seres humanos, seremos completamente substituídos. Claro, assim, exagerando, mas nós temos discursos exagerados nesse sentido, inclusive. Há um tempo atrás, o professor Busnello, eu ouvi, inclusive, numa palestra, na fala, na própria OAB, né, alguém, não da OAB, mas alguém que foi palestrar lá, dizer o seguinte: olha, vocês, advogados, serão substituídos por máquinas. E aí eu achei tão curioso isso, porque parece que não se esquece que o nosso país é um país de bacharéis, é um país extremamente burocrático, e vocês podem ter certeza que nós não seremos substituídos por máquinas, sem contar que há um fator interessante psicológico do homem, de formação da nossa condição humana, que é o egoísmo.
nós somos extremamente egoístas e não deixaremos ser substituídos por máquinas. E tem um outro detalhe aqui interessante sobre esses textos e que fique, do ponto de vista, uma crítica. Por qual razão muitos autores, a gente vê nessas notícias exageradas, por qual razão a gente acredita que as máquinas vão aprender e desenvolver os nossos maiores defeitos? Ou seja, por que a máquina vai desenvolver o defeito da nossa condição humana, né? E, pelo contrário, talvez ela não aprenda a ser um acessório, um instrumento para nos ajudar, inclusive, a melhorar enquanto pessoas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso Lucas, me orientando. Muito obrigado aqui, Lucas, da graduação. Gostaria de saber como vocês visualizam a relação jurídica que se cria com a perspectiva digital entre o homem e a máquina, quanto à sua imparcialidade. Pergunta extremamente interessante. Bem interessante, né? E esse ponto de relação jurídica bem relevante. O que tu acha, Busnello? Ou seja, imparcialidade. Aqui eu não sei ao certo, até Lucas, de repente, pode até mandar, se quiseres, esclarecimento, até pelo meu WhatsApp, fundamentalmente, mas tem muito se falado, gente, e aqui é importante marcar muito bem isso. Muito tem se falado em inteligência artificial nos tribunais. Então, o uso de inteligência artificial nos tribunais, o novo juiz vai acabar com o juiz, já existem softwares de inteligência artificial. Senhores, eu quero aqui colocar os pés no chão. Primeira questão, software de inteligência artificial, você desenvolver qualquer software de inteligência artificial é algo extremamente complexo, tá? Sim. Então, assim, muitos softwares ditos, e eu não estou sendo específico e nem visualizando nenhum. Inteligência artificial é um termo muito aberto. Exato, mas muitos softwares, ditos softwares de inteligência artificial, são softwares de automação. Tá? Então, a automação não se confunde com inteligência artificial. Então, isso no direito, Lucas, a gente vê até lá, quando a gente estuda processo civil, essa atividade cognitiva do juiz, ela é altamente relevante. Claro que já existem modelos e exemplos de desenvolvimento de atividade cognitiva, como eu havia dito, até de formação de opinião por parte de software e por parte de máquina. Agora, como que se daria isso nos tribunais, e seria possível nós chegar, talvez aqui, Lucas, eu fazendo um exercício para até compreender um pouco mais a tua pergunta, se talvez nós pudéssemos chegar a um juiz perfeito e imparcial. Eu, particularmente, só um parênteses, meus professores queridos também, que me perdoem, mas esse requisito imparcial já é algo altamente discutível. A gente poderia ficar uma noite inteira só falando sobre imparcialidade aqui. Sim, mas a gente poderia também entrar pela hermenêutica e trazendo um pouco de volta a imparcialidade hermenêutica para o direito de autor. Eu cito, e para quem quiser também vai compor parte da bibliografia obrigatória da cadeira de propriedade intelectual no curso de Direito Digital, o livro Em Busca do Juiz Plagiador, do Victor Drummond, nosso colega do Rio de Janeiro, que inclusive já fez aqui na Júris o lançamento desse livro, há uns 2 anos. Bom, mas Busnello, seria possível nós chegarmos a um juízo imparcial, para responder o Lucas? Seria possível, dependendo do conceito de imparcialidade a que se está referindo, é possível programar essa tal imparcialidade. E indo um pouco para a hermenêutica, que não é a minha área de domínio também, mas fazendo a PUD ao Victor Drummond, seria necessário, na verdade, que o juiz manifestasse o direito, plagiasse o direito em suas sentenças, ou em suas decisões em geral. E a máquina pode, voltando um pouco ao que tu estavas falando, professor Juliano, a máquina pode servir como um auxílio, principalmente para a automação e para a descoberta desse direito, mas se existir, voltando para o tema, a criatividade, a expressão do espírito do juiz, do magistrado, não é possível ser a substituição pela máquina, na minha opinião. Mas essa é a primeira discussão que nós estávamos colocando. Recapitulando, autor é o criador da obra, pessoa física é a criadora da obra, porque impinge a sua personalidade, a obra, por tautologia, é a criação do autor. A máquina,
a obra, o produto de uma máquina, ela efetivamente é obra, como a selfie do macaco, ela é efetivamente obra e, por consequência, pode, sinalagmaticamente, a obra ser criada por um autor-máquina, pode a máquina ser autora. Esses conceitos que precisam ser retrabalhados pela nossa matéria de propriedade intelectual, especificamente direitos autorais. Conforme, por ficção jurídica, já se resolve esse tipo de coisa de duas maneiras específicas. Primeiro, a primeira possível maneira de resolver esse dilema é como se faz na Common Law, no Instituto do Copyright. Se pode atribuir por ficção jurídica a criação a uma pessoa jurídica. Isso também ocorre com software. Entendi. Ou a segunda maneira, se pode considerar o programador como criador imediato da criação que imediatamente é criada pela pela máquina. Certo. Ou se essa obra não seria parte do software. Imaginem, gente, um software criando algo, será que isso não faria parte do software? Gente, nós temos uma pergunta do Orontes, nosso colega. Obrigado, Orontes, pela participação. Obrigado, Nelson, Orontes, Laura, que estão nos assistindo. A Laura, minha sócia, está nos assistindo da Universidade de Maastricht, na Holanda. Ah, muito legal. Um abraço, Laura. Eu lembro do Orontes, não posso esquecer sempre do direito tributário, especialidade do Orontes. Imagine a inteligência artificial no direito tributário. Então, o Orontes nos pergunta, se o direito muitas vezes não consegue tutelar o homem, como tutelaria a ação da máquina? Não seria necessário um novo instrumento além do direito? Realmente, Orontes, é uma questão importante quando a gente fala em tutela jurídica e sempre lembrar que o nosso papel, fundamentalmente, é trabalhar esse mundo do dever ser, né? Ou Sim. seja, um paradigma ideal e lembrar que o direito tratado no fórum é o direito que não deu certo, né? O direito doente. Mas novos instrumentos para a tutela do direito, particularmente, Orontes, eu não sou avesso a novos instrumentos, muito pelo contrário, eu acredito que tudo que vier para acrescentar é muito bem-vindo. Eu só tenho uma certa, muitas vezes assim, antes de eu pensar no novo, a gente teria que buscar uma exaustão do que já está, e não dá nem para dizer do velho. A bem da verdade, até quando a gente fala em direito digital, o nosso trabalho é reinterpretar institutos jurídicos antigos, como o próprio contrato. Então, a aplicação de institutos jurídicos diante de uma nova realidade. O nosso direito, o direito brasileiro, ele tem uma questão que é muito frustrante para o professor, que é você entrar em uma livraria e encontrar amealhados de legislação. Ou seja, olha o famoso vade-mecum, né? Olha quantas leis nós precisamos para poder aplicar o nosso direito. Será que novas leis são necessárias ou talvez o juiz consiga fazer um trabalho intelectivo de interpretação e aplicação do direito em razão dessas novas tecnologias? Eu não estou firmando aqui um entendimento, mas antes sempre de criar algo novo, a gente talvez tenha Também que gostaria de fazer a ressalva de não firmar um entendimento aqui. Eu nunca tinha pensado a respeito dessa pergunta do Orontes, mas me parece que se existir um instrumento de auxílio à descoberta do direito com inteligência artificial ou com software de automação, etc., é bastante possível que se caminhe mais para o lado de não necessariamente o juiz aplicar um algoritmo, tirar essa função de aplicação de causa e consequência e de leis rígidas Sim. do juiz e até o processo, colocar isso para a máquina em auxílio e deixar o juiz com a possibilidade de criar a lei, criar o direito para o caso concreto. O que também eu confronto com a doutrina que eu citei anteriormente de descoberta e de plágio do direito, digamos assim. Bom, mas e nesse contexto a gente caminhando assim nós temos agora um outro comentário da Ana Clara. A diminuição da quantidade de processos por meio da automatização, até que ponto podemos confiar 100% que será algo sigiloso? Olha, Ana, sobre sigilo e automação, ou automatização,
Sabe, Ana, que nesse contexto sobre sigilo, até eu poderia fazer uma defesa aqui, digamos assim, uma defesa da tecnologia da informação. Nós temos alguns amigos da tecnologia nos assistindo. Poderia fazer uma defesa dizendo que a tecnologia talvez tenha mais propensão ao sigilo do que o homem, porque nós, por natureza, gostamos de compartilhar segredos alheios, né? Até sem querer, às vezes. Agora, e os vazamentos, né? É verdade. Então, eu poderia fazer essa defesa, mas nós temos recentemente, o que é objeto de estudo da nossa pós-graduação, a famosa, inclusive, lei de proteção de dados. Então, e aí como que eu vou dizer que há sigilo nisso, né? E tem algo também, já que nós estamos falando em coisas que estão se desenvolvendo recentemente, uma das preocupações do direito digital, que vai ser abordado também por os professores, possivelmente técnicos do nosso corpo docente, é de que agora o que nós usamos para sigilo, os métodos que nós usamos para sigilo, que são baseados em criptografia, eles já foram infirmados com algo que se chama algoritmo de Shor, que é um método de processamento que é tendente a maior eficiência, a perfeita eficiência em quebra de criptografia baseada em números primos. Mas agora, com computadores quânticos rodando algoritmos semelhantes ao algoritmo de Shor, é possível a quebra de criptografia com muito mais facilidade. Computadores quânticos completos de Turing, de propósitos não específicos, poderiam muito facilmente tirar muito sigilo se não houver uma adaptação dos métodos que nós utilizamos. Mas isso não é necessariamente inteligência artificial, como você estava dizendo. Muitas coisas que tomam vestes de inteligência artificial, na verdade, não o são. É apenas uma capacidade de processamento que nós não tínhamos no nosso estado da técnica, na nossa tecnologia, até pouco tempo. Bom, e nesse contexto, nós temos um questionamento. Tem uma questão a ser considerada e que vem fugindo ao debate. A automação no direito poderia significar uma estagnação da interpretação jurídica. Nelson, comentário do Nelson sobre a questão do Lucas. É o Nelson Mussala? Não sei, é possível. O nosso grande colega Nelson, se for, desde já, um abraço. Mas um abraço a todos aí. Nelson, tem uma questão a ser considerada e que vem fugindo ao debate. A automação no direito poderia significar uma estagnação da interpretação jurídica. Sabe, Nelson e Lucas, sobre esse tema, estagnação jurídica e interpretação, e sem fazer crítica aqui ao Instituto, né? Imaginem nós criarmos um software que não precisa nem ter atividade intelectiva, mas para aplicar precedente, né? Ou seja, através de um OCR. Bom, agora nós, graças a Deus, estamos vivendo a realidade do processo eletrônico, né? Mas então você pega o PDF ali da petição inicial, pega o PDF da contestação, analisa provas, ou seja, o software faz uma análise, forma razoavelmente uma convicção, identifica se há um precedente e aplica o precedente. Isso seria, digamos assim, o pesadelo daqueles que criticam a segurança jurídica trazida pelo sistema de precedentes e vice-versa, né? Eu não sei, Busnello, como é que tu vê essa questão? Eu acho que nós temos um volume muito grande de jurisprudência, inclusive uma crítica que eu gosto muito é que o que se usa de jurisprudência atualmente, na verdade, é um inventário copiado e colado, justamente, na minha opinião, e pelo que eu identifico, porque é um volume muito grande, invencível, de precedentes para serem trazidos e feita uma análise quantitativa e qualitativa a respeito. Mas a inteligência artificial poderia fazer isso. E existem alguns softwares jurídicos que empregam inteligência artificial, inclusive, que têm feito incipientemente, mas já com sucesso, análises de padrões que não são perceptíveis a nós, advogados, necessariamente, e cruzamentos de informações para, inclusive, com fim de direcionamento de argumentação.
e para refazer e para reestruturar raciocínios jurídicos. Mas respondendo especificamente à pergunta do Nelson, Nelson, eu não sou futurologista, mas eu vou arriscar. Eu acho que não, porque pela própria natureza do machine learning, da aprendizagem por máquina, cada dado se corrige e se refina. Então, a própria máquina, o próprio algoritmo, refinaria os entendimentos. Ele não ficaria, se aplicado este método, ele não ficaria estanque pela própria natureza. Mas nós não aplicamos ele ainda e isso seria uma previsão apenas. Na minha opinião, não, Nelson. Mas é uma preocupação bastante legítima. Eu fico preocupado com isso. Agora que você falaste. Sim. Depois nós temos aqui o crescimento das chamadas Law-Techs não possibilitaria aos profissionais tempo e elementos para design de normas melhores e menos irracionais. O Nelson tá ele mesmo. Tá animado com as normas, assim, normas irracionais. Olha, Nelson, praticamente, como eu venho dizendo, né, para o design de normas melhores e menos irracionais, eu não sei ao tempo até onde nós precisamos de mais normas, particularmente uma opinião pessoal minha, né, seja criada por máquinas ou criadas por homens. Enfim, Sim. Isso é um tema bem complicado, que talvez concordo. fuja um pouquinho da nossa alçada aqui. Tá? Eu concordo, me parece que nós já temos uma complexidade de normas muito grande e um volume também muito grande. Bom, podem seguir mandando perguntas, gente, e a gente já está razoavelmente se encaminhando para o fim, lembrando a todos que estão todos super convidados a conhecer o nosso curso de pós-graduação em Direito Digital. Esses são os debates, colegas, que nós objetivamos tratar. Nós queremos fazer um curso, estamos fazendo, já podemos assumir um curso de excelência pensado no detalhe. Antes de passar para a próxima pergunta, professor Busnello, nos dá uma pista como que a propriedade intelectual poderia talvez chegar a um consenso acerca da tutela das obras criadas por máquinas. Um consenso a respeito da tutela das obras criadas por máquinas. Geralmente, os consensos, o direito autoral, a propriedade intelectual, em geral, é um ramo do direito bastante internacionalizado e bastante homogeneizado no cenário internacional. Isso porque ela é inteiramente baseada em tratados aos quais praticamente todos os países do mundo são signatários, e muita coisa é resolvida, pouca coisa é deixada aos países para decidir. E a proteção, a tutela, o objeto de proteção nunca é deixado aos países para decidir. As últimas alterações significativas sobre o objeto de proteção que nós tivemos em convenções internacionais a respeito de performances, fonogramas, etc., e ficaram muito bem resolvidas para todo mundo. Então, o método, a causa formal de uma proteção, qual foi o termo que tu usaste? De tutela, proteção. Pode ser por tratados internacionais. Sim. E o que materialmente, causa material, se protege, o que se deve proteger, na minha opinião, deve ser o que a doutrina europeia, como citaram aqui, eu estava falando bastante, de resolver dando à máquina a possibilidade, dando ou não, discutindo se deve se dar à máquina a possibilidade de ser autora. Porque para todos os fundamentos da propriedade intelectual, aquelas justificativas, a razão de ser, as razões de ser pelas quais nós justificamos a existência da propriedade intelectual, seja a doutrina patrimonial, seja a doutrina da personalidade, inclusive a doutrina utilitária ou a doutrina do bem-estar social, nós podemos achar justificativas em todas essas doutrinas clássicas para existir um criador que não seja pessoa física. A maneira mais simples, eu não estou dizendo que é a correta, de resolver isso seria tirar o requisito da
pessoa física ser criadora, o que eu acho que está errado, ou por ficção jurídica estender a uma pessoa, como tu estava dizendo, uma personalidade criada por lei, a possibilidade de ser autor de obra. Ou, por ficção jurídica, também se estender a criação, o ato de criação, ao programador, imediatamente, que também serve para todos os requisitos. Claro. Para finalizar, gente, nós temos comentário do Rafael. Automatizar ou substituir o juiz por inteligência artificial para julgamentos objetivos não acarretaria na sedimentação, impossibilidade de mudança na interpretação da lei e entendimentos que sofrem mudanças com o tempo? Ou seja, a jurisprudência não chegaria ao ponto de ser única e imutável com base nesses julgamentos objetivos pela máquina? O Nelson Mussali tinha feito, o Lucas também tinha feito uma pergunta semelhante. Me parece que todas as pessoas que estão nos assistindo, não todas, mas muitas pessoas que estão nos assistindo agora têm essa preocupação com a estagnação dos conceitos jurídicos, da jurisprudência do direito em geral. Rafael, a tua preocupação é muito relevante, até porque seja o juiz, ou a gente pode trazer que o operador do direito, diariamente, nós todos, colegas, advogados, professores, a gente se vê com casos que não há uma previsão tão clara na própria jurisprudência, ou em precedentes, na lei ou na doutrina, e é preciso construir tese. É por isso que é interessante aqui até o papel do advogado, da advocacia, que provoca o judiciário para a construção de novas teses. Então, sem a menor dúvida, o problema da inteligência artificial, Rafael, até para o colega refletir e poder contribuir conosco, é que a inteligência artificial, se nós colocarmos o juiz máquina, digamos assim, o juiz substituído por uma inteligência artificial, ele vai além da automatização. O software seria capaz de criar uma sentença inexistente, ou seja, uma sentença única e não automatizada. Ele poderia fazer uma avaliação de princípios, uma avaliação de normas e julgar, e como o professor Busnello está dizendo, com o poder de processamento que nós temos hoje, julgar, baixar pilhas e cumprir metas do CNJ em um dia, talvez. Sim. Julgando sentenças, casos nem repetitivos. A gente está falando aqui casos novos, hard cases, casos difíceis. E para casos repetitivos e para casos que é apenas meramente a aplicação de um algoritmo do direito, a aplicação de uma série de instruções lógicas, como, por exemplo, muitos casos de direito de trânsito, já existem softwares que acertam aplicando a fórmula sem nenhuma interpretação muito mais do que operadores de direito, tanto advogados, quanto Ministério Público, quanto magistrados, quanto absolutamente todas as pessoas envolvidas, até o fiscal de trânsito. Inclusive um cliente que eu tenho tem um software de inteligência artificial para aplicação de multa de trânsito lá na própria rua. Sim. Para avaliar se realmente existe uma infração de trânsito ali. A máquina consegue identificar se aqueles inputs, se aquelas informações que ela está recebendo, elas efetivamente configuram uma infração de trânsito. Na tecnologia da informação, a gente tem uma expressão que é show me your code, né? Eu só acredito em inteligência artificial se eu ver o código, porque tem muito software travestido de inteligência artificial que é automação. Eu não sei se é o caso aqui, Busnello. Esse em específico não é, porque eu conheço o código. Tá bem. Mas eu também tenho sigilo profissional, eu não poderia mostrar, mas eu garanto. Tá bem. É por inteligência artificial. Colegas, muito obrigado. Até ultrapassamos aqui o tempo previsto, a gente quer ser pontual. São temas esses. Rafael, para você ficar pensando, imaginem substituir o júri por máquina, por inteligência artificial. Todos os temas do nosso curso de pós-graduação em Direito Digital, gente, e aqui é bem da verdade, e são temas abertos para serem construídos com vocês, cada tema dá uma tese, sem a menor dúvida. Esse tema trazido por vocês é uma delas. Busnello, muitíssimo obrigado.
nós podemos ficar aqui 4, 5 horas falando e com a interação dos colegas altamente relevante. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à casa, que tu estarás de volta nos cursos de pós-graduação. Queridos colegas, esses cursos de pós-graduação em Direito Digital, como eu havia dito, nós temos EAD e presencial, e nós temos parceria firmada recentemente com a ESA, com a seccional do Rio Grande do Sul. Então, advogados e jovens advogados possuem descontos extremamente vantajosos. Deem uma olhada lá, contem conosco, nos procurem em rede social. Nós queremos construir algo de excelência juntos com todos vocês. Muito obrigado, Busnello. Muito obrigado a todos pela participação e até breve. Até breve. Eu agradeço também muito pelo convite, novamente, para compor o curso de Direito Digital como professor regular. Agradeço muito a ti por ter feito essa live conosco e principalmente à Fundação Ministério Público por ter nos possibilitado fazer isso. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.